Obrigado. Bom, aula 34, o assunto que eu queria abordar aqui, né, vai ser um vídeo assim não muito longo, mas assim, com vários itens bastante interessantes para comentar com vocês. Primeiramente, né, por que investir, né, em instalação aí de centrais elétricas diversas, investir em transmissão, investir em distribuição, se não investir, por exemplo, em eficiência energética? Quando eu falo isso, né, não são apenas aquelas medidas que nós devemos tomar dentro de casa, ou uma forma aí de dirigir também, né, de forma mais segura para que o consumo de combustível seja menor, mas também existem algumas medidas governamentais, né, algumas até mais antigas, visando aí o aumento da eficiência energética em equipamentos diversos, muitos equipamentos que convertem energia em geral, né? Então, existe o que chamam de programas de eficiência energética. É o que vocês estão vendo aqui. Bom, é um grande negócio, sem dúvida, né? Porque visa, no final das contas, aí, gerar um produto de melhor qualidade, um produto mais econômico, né? Para que você não tenha um grande susto aí no final do mês, né? Na conta de luz. Mas vamos lá. Quando eu falo em programas de eficiência energética, é um programa, como falei, governamental, né, que visa estimular as indústrias, por exemplo, de eletrodomésticos, até agora veículos também, para que haja uma maior eficiência energética, tá? Para que haja uma maior eficiência, isto é, o consumo menos recursos para o mesmo trabalho, né? Então vamos lá. Alguns deles que vocês estão vendo aqui, por exemplo, Procel, Compete e esse aqui, Programa Brasileiro de que em cima de veículos, tá? Vocês vão ver aí, vou mostrar para vocês daqui a pouco os homepages, né, que falam sobre esse assunto. Procel talvez seja o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, por quê? A grande maioria dos eletrodomésticos que nós compramos tem lá a etiquetinha, tá? Então é um padrão que foi inspirado na Europa, tá? Para mostrar em cores, em faixas de cores, se aquele equipamento ele tem uma alta eficiência, uma eficiência mais baixa, enfim, né? Vamos lá. Aqui. Eu só vou mostrar para vocês aqui a página, tá? Mas assim, escrever Procel na internet, vocês encontram, tá? É um programa aqui junto com a Eletrobras, que, por exemplo, investe em laboratórios, inclusive também, né, em laboratórios para fazer as certificações, né? Para fazer as análises dos equipamentos. Aí vocês podem imaginar aí muitas coisas que utilizam energia elétrica, como televisão, lâmpadas, chuveiros elétricos, geladeiras e assim por diante, tá? Claro, né, desde que adquiridos, né, desde que sejam fabricados no Brasil, né, utilizados no Brasil, ou importados por meio de uma importadora registrada em território nacional. Tá? Bom, e aí esse processo, o processo, né, foi expandindo. Eu lembro que bem depois da sua criação, por exemplo, foi instituído aí o selo Procel para ventilador de teto, por exemplo, né? Vou mostrar assim bem rapidamente, né? Como é que funciona? Cria-se tem uma metodologia, né, para definição, né, dos padrões, né, A, B, C, D, E, o F, né, o A é mais eficiente, o F menos eficiente. Aí tem cores também. Cada letra uma cor. E define-se limites, né, de consumo para um tipo de tecnologia, né? Claro que as especificações estão em separado. Como assim? Por exemplo, uma TV com número menor de polegadas, vamos supor 32 polegadas, não vai estar competindo com uma de 50 ou com uma de 70, por exemplo. Então, a competição, digamos, entre aspas, se dá entre modelos de marcas diferentes, mas que tenham aí as mesmas dimensões, um nível de consumo aproximado. Vamos dar exemplo aí, máquina de lavar roupa, sei lá, a metodologia para definição para máquinas, por exemplo, de 7 quilos, outra para 10 quilos, outra para 12, assim por diante. Tá? Então, o que se pode ver aqui? Quais são os eletrodomésticos, né, que recebem, né, o selo Procel? Congeladores, refrigeradores, lavadoras, aí tem separação, né? Semi-automático, automática, TV, ventilador, ar-condicionado, micro-ondas, aí diversos equipamentos aí lâmpadas, né? Bombas e motores. Bem lembrado, módulos fotovoltaicos, tá? Um valor assim bem
comum aí, ineficiência de 17%, mesmo assim já está na letra A. Tá? E sistemas aí de aquecimento de água para o banho, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui, não sei se vai apertar, geladeiras. Abrindo aqui. Aí vocês estão vendo que tem uma gama grande de opções e bora bater do olho, dá para ver que não aparece todos. Por exemplo, cooktop de indução eletromagnética, que no Brasil ainda não está muito desenvolvido, mas seria bom que já tivesse, pelo menos, né? Os selos. Aqui, vamos dar um exemplo, frigobar, tem 39 modelos de frigobar, né? E aí tem lá as marcas, modelos, volume, né? Que geladeira seria o quê? Volume do congelador, o volume da parte de baixo, né? Da geladeira, o consumo de energia, né? E aí tem a variação aí, se for 127 ou 220 watts, né? Então, é isso. Aí tem alguns aí, frost free e assim por diante, tá? Então, sabe-se que tem diversos modelos, aqui faz as medidas, né? Então, como é que seria, né, a obtenção desses valores aqui do consumo, né? Que é basicamente o consumo. É um laboratório credenciado e ambiente controlado, com temperatura, por exemplo, temperatura controlada, mede-se, né, o consumo em um determinado período de tempo e uma determinada condição, vamos supor uma geladeira vazia, que sabe-se, né, se colocar, encher um monte de coisa na geladeira, o consumo tende a aumentar. Então, tem toda uma metodologia necessária para a obtenção dos valores de consumo e, a partir daí, né, por meio de comparações entre os concorrentes, aí determina aí se é A, B, C, D ou F. Mas tem muitos eletrodomésticos, muitos equipamentos, né, que em geral é tudo letra A ou um outro com letra B. Por exemplo, lâmpada incandescente, eu só vi, por exemplo, acho que lâmpada letra E ou letra F, tá? Então, eu nunca vi, por exemplo, lâmpada incandescente letra A. Então, apesar de ser por meio de comparação entre os concorrentes, né, entre si, ter lá uma metodologia, desculpa, eu não sei qual é, né, que no caso aí da lâmpada incandescente, no passado era tudo uma nota baixa, né? Talvez em comparação aí com lâmpadas fluorescentes, enfim. Embora eu falei agora há pouco, a comparação, né, em geral, se dá por equipamentos próximos entre si, né? E a tendência, né, é aumentar esse rigor. Então, com o mesmo aparelho, com a mesma funcionalidade, diminuir o consumo ainda mais com o passar do tempo. Então, o modelo que era letra A, no futuro pode ser letra B ou letra C, né? Então, é isso, né? Para forçar a indústria a fornecer equipamentos mais econômicos, tá? Vamos dizer assim. Então, no caso da selo Procel é isso, tá? Eu vou mostrar aqui na minha apresentação, né? Tem lá algum material. Aí eu vou falando aqui dos Procel, do Copet também, depois eu retorno. Bom, aqui outras coisas que seria importante falar também, mas eu vou indo direto aqui ao selo. Aqui, ó, para quem não conhece, né? Prazer, selo Procel. É selinho desse formato aqui, né? Da tarja vermelha e por cores, tá? Aqui mostra, né? Vamos supor aqui no caso é uma bomba d'água, pelo jeito. Isso. Aqui está a letra A, né? Isto é, recomendado. Algumas características aí fala do fabricante, a marca, o tipo, se ele é de ligação monofásica ou trifásica, consumo de energia, o rendimento do equipamento. Aqui, quando é bomba d'água, né, conjunto motor elétrico e o rotor da bomba, né? Por isso que aparecem dois rendimentos diferentes. Aí tem vazão, altura manométrica e assim por diante, tá? Então, por exemplo, eletrodomésticos, tem questão das polegadas, quantas polegadas, se tem alguma tecnologia, alguma coisa a mais lá, né, que possa contribuir para o maior ou menor consumo, enfim, vamos supor aí, deixa eu ver, máquina de lavar roupa, consumo de energia, o volume, né, do tambor, né, e assim por diante, tá? Seroprocel é isso, né? Tudo relacionado à conversão de energia elétrica. No caso aqui, elétrica e mecânica, por exemplo, uma bomba d'água, motor elétrico, elétrica e algo eletrônico, sei lá, uma TV,
elétrica e luminosa, lâmpadas, e assim, elétrica e térmica, um chuveiro, e assim sucessivamente. Tá? É, Aí é o seguinte, aqui, como eu falei, né, o Selo Procel começou com alguns equipamentos, depois foi expandindo, né? Então, por exemplo, aqui, 1995, com geladeira, motor trifásico, né? Motor. Por que a importância dele? Porque é um dos elementos que mais consome energia elétrica numa indústria, tá? O motor trifásico. Ar-condicionado, e depois foi para aquecimento de água solar, e assim vai, né? E deixa eu ver se tem alguma aqui que acho que todas essas aqui são até bem conhecidas, né? Mas como falei, que faltaria aí, por exemplo, cooktop de indução eletromagnética, faltaria um secador de cabelo, até mesmo chapinha, babyliss poderia ter aqui, a meu ver, né? Esse aqui é o selo COPET, que é o quê? Relacionado a combustíveis como gás natural e gás liquefeito de petróleo. Aí é mais assim, fogões, tá? Aqui, ó, queimadores de mesa. Mesma coisa em cores, né? O A verde, o E vermelho, rendimento, né? Isto é, o que seria o rendimento no fogão? É a relação entre a energia fornecida, né, pelo calor proveniente da queima do combustível sobre a energia do combustível consumida naquele momento. Então, é o que? Calor fornecido versus a energia química, tá? No caso aqui, o fogão a gás, né? E tem lá o forno, né? O volume do forno, o consumo, tá? Que é dado em, no caso GLP é dado em quilos, gás natural aí é dado em metros cúbicos, né? Mas nada impede, por exemplo, você comprar um fogão convencional e fazer uma adaptação para receber gás natural. Por exemplo, tem cidades como Rio e São Paulo que tem gás natural canalizado. Por exemplo, também aquecedor de água para o banho usando gás natural, tá? Aqui também em veículos, tá? Lá para acho que 2011, 2012 era voluntário, e depois de desculpa, eu não lembro o ano, mas talvez 2015, 2016 tornou-se obrigatório. E aí tem, né, o consumo, né, consumo, né? E aí até fala aqui classificação por emissões, tá? Aí, da mesma forma que é o Procel, né, compete ter lá uma metodologia em que são efetuadas medições de consumo e cálculo-se a eficiência e um ambiente controlado, um laboratório, em condições específicas. Com o carro é a mesma coisa. O consumo é medido a uma determinada rotação, por exemplo, do motor, uma determinada marcha, ou alguma outra condição que é necessário levar em consideração, né? Aqui, consumo na cidade, que é sempre maior que na estrada, tem etanol e gasolina, então consumo e o volume, né, do etanol é sempre maior que o da gasolina, e aqui as emissões. Por exemplo, CO2 fóssil renovável, etanol obviamente é zero, gasolina tem um valor. Aí vocês estão vendo, né, massa é o quê? A emissão é gramas de CO2 por quilômetro rodado, e o consumo, e tanto gasolina, diesel também, e etanol, quilômetros por litro, gás natural, quilômetro por metro cúbico. Tá? Então aqui é uma etiqueta da mesma forma que os outros, né? Em letras e em cores. E de novo, essas duas etiquetas aí da Procel e da Compete foi inspirado num programa europeu. Tá? Então na Europa é algo bem parecido. Tá? Bom, eu falei do Compete, né? Vou voltar aqui a mostrar a o material, né, as páginas que falam sobre isso, né, é sensacional, né? Agora que eu estou para mostrar para vocês aqui, dá o problema na página. Mas vou tentar de novo. Aqui compete. É, só porque eu quis entrar, tá fora do ar a página do compete. Bom, paciência. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais. Deixa pra lá. Vamos continuar aqui. Aí tem o programa chamado PBEV, que eu vou mostrar agora. Cadê? Aqui.
tá? Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Tá aqui, ó, P, B, E, aí tem o V. Ele não fornece tantos detalhes, mas aqui ele mostra, por exemplo, os PDFs que falam sobre os veículos disponíveis no mercado, né? Então aqui aparece uma tabela de veículos disponíveis no mercado em 2020, né? Que o número de modelos aí é bem grande, digamos, né? E, enfim, qual o intuito disso? Sabe-se, né, que muitos dos investimentos em pesquisa e tecnologia em veículos ocorrem no exterior. Tá? Eletrodomésticos, equipamentos diversos que consomem gás natural, GLP, é a mesma coisa. E por isso também, por esses outros motivos, né, que os avanços tecnológicos sempre aparecem lá no exterior primeiro, no Brasil depois. Então, além do estímulo às pesquisas no Brasil, né, é um estímulo para que, pelo menos, aproveitem, né, os avanços tecnológicos no exterior, fazendo a tropicalização, né, que é a adaptação, né, de uma solução, veículo, carro, eletrodoméstico, que seja, né, para as condições brasileiras. No caso aqui, né, o mercado do Brasil é algo peculiar, né, porque até onde eu sei é o único país do mundo em que tem carros flex assim adaptados para usar etanol puro, tá? Não que os outros países não tenham carros flex, mas aqui talvez seja o país que tem mais carros flex no mundo. Então ele aqui está mostrando, por exemplo, de novo, o selo Compete, né? Na verdade é o seguinte, esse programa aí de etiquetagem de veículos, né, como falei, uma forma de estimular, né, a economia nos veículos, visto que a eficiência do motor de combustão interna em geral, né, é muito baixo. Quando falo muito baixo, assim, 20% de eficiência em um carro a gasolina, 25, 30% a diesel. Também por isso que tem gente que prefere carro a diesel, porque é mais econômico. Mas mesmo assim, a eficiência é muito baixa. Vamos pegar aqui, né, já está aberto mesmo, um subcompacto Fiat Mobi, motor 1.0, 6 válvulas, né? Porque os carros mais modernos aí tem 3 cilindros, então uma válvula de admissão e uma de escape para cada cilindro. Aí tá, ele mostra, né? Como é o carro 1.0 tal, ele mostra aqui no programa de etiquetagem, né, uma letra A, isto é, uma ótima eficiência, que selo compete, ela possui e tal, letra A. E junto com ela aparece aqui consumo energético, né? Energia por percurso, qual o consumo na cidade, na estrada, as emissões, né? Lógico, o etanol é tudo zero. Independente se é etanol ou gasolina, tem emissões, por exemplo, de hidrocarbonetos, de CO, de NOx. Tá? Então, ele mostra aqui, né? E também existe etiquetagens, né, no que tange a segurança, né? Acho que em estrelas, tá? Agora que eu lembrei, né? Até poderia ter colocado aqui, né? Mas, enfim, né? Só de curiosidade. E existe, por incrível que pareça, para quem não sabe, uma etiquetagem por letras e cores usadas para quê? Para medir, de certa forma, né? Para o consumidor saber o conforto de um avião, que é medida assim, e um dos principais critérios é a distância entre as poltronas. Então, na entrada de um avião aparece a etiqueta, tá? É algo que é imposto aí pela ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil, tá? Então, aqui tem, por exemplo, tem uma letra E aqui. Não, aqui é outra coisa, tá? Mas, enfim, aqui no consumo está mais letra A e letra B. Tem uma letra C, tá um Fiat Argo, que é a letra C. Talvez é um carro importado aí que consuma gasolina, que não é flex, tem aí uma letra D, uma letra E, tá? Então é isso, né? Sabe-se que há vários modelos, né? E diferenças entre os modelos, enfim. E é isso, tá? Esse aí visando aí estimular, né, a economia de energia, né, no caso combustíveis. Tem um programa, esse é mais recente, tá, que é chamado Rota 2030, com o intuito de estimular, né, a, os avanços tecnológicos em veículos, por exemplo, eficiência energética. Tá? Então, o que acontece? Foi dado um estímulo, né, por meio de investimentos, né, em ciência e tecnologia na área automotiva. Tá? Então, aqui tem o princípio de sustentabilidade ambiental e cidadania, enfim. Então, né, tem que mostrar, né, que houve um certo avanço tecnológico, né, depois de certo tempo, investe-se em pesquisa, né,
por exemplo, o governo, no caso aí federal, né, concede algum incentivo, a isenção de algum imposto tal, para estimular os avanços tecnológicos dos veículos. É uma das principais críticas, né, que tem algumas empresas que têm comprado, têm trazido pronto a solução, né, para, por exemplo, né, para a economia de combustível, porque um dos principais objetivos para a indústria automotiva é isso, tá? Aí fala, né, o programa visa solucionar dificuldades como a baixa competitividade da indústria automotiva nacional, defasagem tecnológica, não apenas eficiência energética, mas também segurança, o risco de transferência das atividades de PDs para outros países, o risco de perda de postos de trabalho, e assim por diante. Então, isso também visa estimular as exportações, né, porque desenvolvendo soluções mais avançadas, né, então aquela indústria, aquele país torna-se mais competitivo. Tá? Outra coisa aí, já retrocedendo um pouco, voltando à primeira slide desse vídeo, desculpa. Falando aí do Proconv. Né? O que é um Proconv? Proconv é um programa, já existente há um certo tempo, que visa diminuir as emissões, tá? Inspirado em diversos programas, como os programas Euro, tá? De diminuição das emissões, né? Tá? Tanto para motores ciclo-Otto, tá? O que é motor ciclo-Otto? É que tem carros leves, né? Gasolina, etanol. E também motores a diesel, utilizando óleo diesel. Então, visa o quê? Diminuição das emissões. Tem obtido resultados bem satisfatórios, né, de diminuição da eficiência aí, por exemplo, de material particulado em mais de 99%, NOx aí talvez 90%, 80%, desde a década de 80. Adotando algumas medidas, né? As primeiras, assim, os primeiros avanços mais antigos, por exemplo, substituição do carburador por injeção eletrônica, depois a obrigatoriedade do catalisador, né, para, por exemplo, converter NOx em N2, que é um gás que tem naturalmente no ar, né, CO em CO2 e assim por diante. Também para algum programa para diminuir a emissão do material particulado, né, porque na presença do catalisador ele vira como se fosse um filtro, né, e atrapalha, porque catalisador é um reator que é acionado com calor. Então, quando você liga o carro, já queima aquele primeiro volume de combustível, é inevitável, né? Então, nos primeiros segundos, a emissão do motor, né, daqueles gases, né, que tem que evitar, né, vai para a atmosfera, inevitável. Por quê? Porque o catalisador está muito frio. Aí depois do tempo ela fica quente, né, devido à temperatura do próprio gás, e aí que ocorrem as reações químicas, né? O que é um catalisador? É o tipo um tambor que fica fica no escapamento e que tem várias chicanas. Que são chicanas? São paredes, né, que permitem que o gás faça o quê? Um zigue-zague. E também tem poros. Ah, não, desculpa, do zigue-zague, falei BC. Zigue-zague é o silenciador, que é outro equipamento que também é importante. O que é o catalisador? É tipo um tambor, né, tamanho acho que da palma de duas mãos, e que dentro tem vários poros, túneis paralelos bem pequenininhos entre si, e na parede desses túneis tem materiais especiais, como por exemplo platina, rutênio, por exemplo, para estimular a catálise. Né? Por isso que chama de catalisador, estimular a reação química, as reações químicas. Aí depois tem o silenciador, que é esse tambor de tamanho similar, que tem chicanas lá dentro, para que o gás do escapamento faça o quê? Um zigue-zague. Para diminuir o quê? Diminuir o ruído. Por quê? Porque se não fosse isso, o ruído seria muito mais alto. E o ruído devido à oscilação da vazão dos gases de escapamento. Porque tem alguns pequenos momentos, né, décimos, centésimos de segundo, em que a pressão é maior ou menor. Aí às vezes faz um barulho ensurdecedor. Então, o silenciador, dessa forma, né, ele permite dar uma estabilizada na vazão dos gases do escapamento, diminuindo o ruído. É que nem, vamos fazer uma comparação. Você pega uma bexiga cheia e está com uma agulha, ela estoura, faz aquele barulho. Devido ao quê? A transferência é instantânea do ar lá dentro para a atmosfera. Agora, se pegar a bexiga, ela cheia, e soltar aos pouquinhos pela boca da bexiga,
o ruído vai ser muito menor, tá? Porque a vazão vai ser menor, tá? Espero ter entendido. Aí depois, né? Bom, como falei, gestão eletrônica, catalisador, né? Alteração do projeto lá do motor, né? No que tange ao volume da câmara de combustão, posicionamento dos bicos injetores, enfim. E que mais? Aí depois aí a adoção da sonda lambda, que é uma sonda que detecta o teor de oxigênio na saída dos gases exaustão. Aí já são os carros flex, né? Mas cá naquela história também. O carro dedicado àquele combustível é mais econômico do que o carro flex. Por quê? O carro flex tem a vantagem, como o próprio nome diz, utilizar ambos os combustíveis, por exemplo, etanol e gasolina. Só que acaba ser necessário, assim, é necessário desenvolver o quê? Um projeto de um motor e que atenda os dois combustíveis. Só que os dois combustíveis, etanol e gasolina, eles se comportam de uma forma bem diferente entre si. Tá? Um tem mais energia, outro tem menos, outro tem mais ponto de fulgor do que o outro é mais denso que o outro, assim por diante. Isso contribui aí para uma alteração do tempo da queima. Então foi desenvolvido um motor em que ela consegue responder muito bem aos dois, só que não se consegue aproveitar de todos os recursos de cada um dos combustíveis. É aquela história, né? Comparar uma pessoa que é ruim numa habilidade muito boa na outra, com uma outra pessoa que é mais ou menos em ambos os casos, tá? Muito, por exemplo, uma pessoa que é muito bom em uma coisa e muito ruim na outra, e uma pessoa que é mediana em duas habilidades. Mediana em duas habilidades é o carro flex, né? Aí depois surgiram outros avanços aí, né? Bloco de alumínio, uma liga especial de alumínio em motor de carro, né? Porque torna mais leve, aerodinâmica do carro, alterações nos pneus para que diminua o atrito, diminuição do atrito pistão e cilindro, alteração aí do sistema de lubrificação e até mesmo do lubrificante, e aí mais para frente a adoção dos carros híbridos, carros elétricos, que eu vou falar mais para frente, enfim, né? Tudo isso aí promovendo aí a economia de combustível, né? Esse é o Proconv. O que tem embaixo é só umas palavrinhas aí, uns chavões que tem surgido recentemente, tá? No fundo não tem a ver com o que eu estou falando agora, mas assim, atualmente fala-se muito em 3Ds: descarbonizar, descentralizar, digitalizar. Descarbonizar é o quê? Usar recursos naturais que têm menos carbono, isto é, que poluam menos. Até está se falando até mesmo numa referência máxima em descarbonização, que é o gás hidrogênio puro, né? Sem carbono. Descentralizar, né? É o que está acontecendo agora aos poucos, né? O aumento da geração descentralizada, como por exemplo a introdução das placas solar fotovoltaicas nas casas. E digitalizar, né? Promovendo, por exemplo, acesso remoto, conexão remota. Por exemplo, agora nós podemos até ver pelo celular o consumo de energia fotovoltaica em casa. Desculpa, a geração, né, da energia da geração fotovoltaica em casa, enfim. Programas de P&Ds, o que são essas, né? São programas instituídos pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão do Ministério das Minas e Energia, e que visa promover pesquisas na área energética. Então, é necessário que as concessionárias investirem, né? Claro que há exceções, mas pelo menos 1% do seu faturamento. Em quê? Em P&D. Então, está aqui a página da ANEEL, programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, né, que pode ser feitas em universidades, centros de pesquisa, etc. Né? Aqui algumas informações relevantes, lei, regulamento, enfim. Aqui, por exemplo, né, eu não vou falar aqui, né, porque é longo, mas imaginem os temas que podem ser trabalhados para tal, né? Os temas que podem ser abordados, né? Por exemplo, uma concessionária de energia, ela vai querer desenvolver soluções, né? Por exemplo, para melhorar os seus serviços. Basicamente é isso. Então, por exemplo, tem programa de P&D tal em desenvolvimento, né, de análise remota do consumo de energia para evitar gatos, para evitar ligações clandestinas. Opa, maravilhoso. Até mesmo, né, acho que 0,25 do faturamento, que eu falei, né, eu vou corrigir aqui, programa de P&D
No máximo 0,75%. Teve uma época que era 1%. Agora 0,75% em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e 0,25% em programas de eficiência energética, que pode ser, por exemplo, compra, aquisição de geladeiras para comunidades de baixa renda. Tá? Porque baixa renda muitas vezes recebe, ganha uma geladeira por doação, só que uma geladeira arcaica que consome muito. Às vezes, né, pode ser desde a troca da borrachinha da porta, fica, né, imagina. Então, aquisição de geladeiras mais modernas, mais econômicas, ou também instalação, né, como tem algumas casas populares têm, né, aquecedor de água para o banho, aquecedor solar, tá? Mas desde que insira nesse aquecedor durante a construção da casa, né, para não ter tanto gasto com pedreiro, para ficar furando parede, etc, né, trocando tubulação e assim vai. Que mais? Aí pensando principalmente em soluções, né, para atender horário de pico, porque no horário de pico que o pessoal toma banho, o pessoal liga a TV, liga a geladeira, né, e assim por diante, né? Por exemplo, joguinho de quarta-noite, né? Joguinho de futebol para quem gosta, né? Ou ver novela, né? No horário de pico, tá? Que mais? Então existem alguns temas diversos aí, por exemplo, fontes alternativas, né? Por exemplo, já tem professor na faculdade de engenharia, né, na área de energia, fazendo projeto, no caso o professor Omar, fazendo projeto de instalação de fontes alternativas em comunidades do estado do Pará que vendem polpa de açaí. Então eles fazem o extrativismo, né, a coleta, né, dos frutos, só que a grande questão o grande problema é que a polpa de açaí estraga rápido, eles estavam sendo dependentes muito dos atravessadores. Então, com um sistema de refrigeração movido a um sistema que utiliza aí o caroço, a casca do açaí, né? Tem lá o processo de gasificação, queima o gás, tal, para gerar calor, para alimentar um sistema de refrigeração para absorção, isto é, energia química e energia térmica, depois energia térmica em frio, eles podem armazenar a polpa de açaí por um período maior e vender a polpa de açaí no momento em que o preço está mais atraente para eles. Tá? Pode-se pensar também, gente, investimentos em P&D, né, especialmente fontes alternativas fontes alternativas de geração de energia elétrica, para substituir motores a diesel e sistemas isolados, diminuindo o custo da energia elétrica e diminuindo os subsídios que todos nós pagamos, no Brasil inteiro, né? Algo como, sei lá, 190 milhões, né, de 200, quase 210 milhões de habitantes no Brasil, pagam esse subsídio para, sei lá, 20 milhões de habitantes restantes que vivem aí em sistemas isolados. Acho que não é mais 20, deve ser bem menos. Tá? Porque só em Manaus era 2 milhões de habitantes, mas já está conectado ao sistema interligado nacional. Tá? Por exemplo, né, aquela hora, voltando a falar de eficiência energética, né? Concessionárias adquirem coletores solares, aquecedor de água para o banho solar, geladeiras, tá, para a comunidade de baixa renda. Isso tem um dos objetivos também é diminuir o consumo de energia deles, que é uma energia elétrica subsidiada. Então, no final das contas, eles estão investindo, as concessionárias de energia investem também para a diminuição dos subsídios. Subsídio para a comunidade de baixa renda, subsídios para sistemas isolados. Tá? Até mesmo chegar no futuro próximo, né, o motor a diesel, a energia elétrica para o motor a diesel ser mais cara até mesmo que o conjunto, placas fotovoltaicas e baterias, numa comunidade, num sistema isolado. Aí o consumo de óleo diesel tende a diminuir. Maravilha, né? Nosso sonho. Bom, que subtemas que estão abordando? Geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Ainda está começando, né? Projetos aí para usar, né, o lixo urbano para gerar energia elétrica com a queima, ou até mesmo programas aí de carbonização, gasificação, em vez da combustão, mas tudo com o intuito de gerar energia elétrica ou calor para algum processo industrial. E o bacana disso tudo, né? Tem lá a motivação, né? No caso aqui, resíduo sólido urbano é uma grande problemática aí do mundo moderno, né? Por quê?
Só o brasileiro gera mais de 1 quilo de lixo por dia, né? Mas, claro, tem aqueles resíduos assim diretos, como, por exemplo, material de entulho, tá? E boa parte, falei aí, em torno de 1 quilo, né? Boa parte lá é embalagens, é papel, plástico, alguma coisa lá, matéria orgânica, né? Vamos lá. Há tecnologias para aproveitamento de novos combustíveis e plantas geradoras, né? Isto é, investir não apenas no equipamento, mas investir no novo combustível, pode ser, o que eu estava falando agora há pouco. Alternativas energéticas suscetíveis de atendimento a pequenos sistemas isolados. Tem alguns temas aqui que parecem ser bem fáceis, ser bem compreensíveis, né, para vocês aí que assistiram, viram os vídeos aí, né, os 32 vídeos, acho, 33, né, até agora, né? Tem uns aqui que acho que são fase TD, mas tem outros que são muito específicos da área elétrica, que é gerenciamento, controle, automação, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Investimentos em geração termoelétrica. Investimento em sistemas de cogeração residencial. Cogeração praticamente é só em indústria, alguma coisa no comércio, alguma coisa em plataformas de petróleo. Tá? Deixa eu ver uma mais acessível para as pessoas em geral. Aumento da eficiência na cogeração. Né? Um sistema de cogeração eficiência de 60%, por que não aumentar para 70%? Tá? Gestão de bacias e reservatórios, né? É muito assim na parte elétrica, alguma coisa da parte elétrica, mas também envolve muitos, uma pesquisa mais na área física, né? Talvez geógrafos, geólogos, engenheiros civis, talvez. Tá? Gestão de segurança de barragens de hidrelétricas, assoreamento de reservatórios. Por quê? Porque hidrelétrica é uma barreira, é uma barragem, um paredão. A longo prazo vai acumulando detritos, né? Que iriam, né, para jusante. Por exemplo, no Egito foi construída a represa de Nasser, década de 60. Essa represa impossibilitou a transferência de material orgânico para jusante, porque essa usina fica no Rio Nilo. E quem lembra nas aulas de Egito Antigo, fala-se o quê? Que o Rio Nilo tinha uma alteração do seu nível do rio e que subia o nível do rio, alagava-se as margens e no final descia tal com material orgânico já nas margens, propícios para a agricultura, com a barragem de Assuã, né, usina hidrelétrica de Nasser, é que assim, a represa tem um nome diferente da hidrelétrica. Impossibilitou essa transferência de material para baixo. Tá? É só uma história. Ações ligadas ao meio ambiente, tá? Estudos, né, de impactos, restrições socioambientais de sistemas de energia elétrica. Por exemplo, uma hidrelétrica já existente, ou enfim, né? Impactos causados, né, uma hidrelétrica já existente, aí mais envolvimento com talvez cientistas sociais, geólogos, geógrafos, biólogos, especialistas em gestão ambiental e assim por diante, né? Na parte de segurança, tecnologias de equipamentos de proteção individual, inspeção e manutenção de sistemas elétricos, o que mais? Eficiência energética, tá? Novas tecnologias para melhoria da eficiência energética, pode pensar algum eletrodoméstico, algum motor elétrico mais moderno que consuma menos, e desenvolvimento de metodologias, isto como proceder para estudar um equipamento, uma solução, né? Metodologias para avaliação de resultados de projetos de eficiência energética. Tá? Olha só, tem bastante coisa que dá para estudar aqui. Integração, né, de geração eólica ao sistema interligado nacional, geração distribuída, materiais supercondutores, transmissão de energia em longas distâncias, tá? E assim por diante. Deixa eu ver aqui. Tá. Na área de qualidade, mas aí já é energia elétrica, engenharia elétrica pura. E assim por diante, gente, tem muita coisa para estudar. Até mesmo sistemas de tarifação e novas estruturas tarifárias, tá? Mas na área de matemática, por exemplo. Então é isso, gente. Tem muitos temas a serem trabalhados no âmbito aí dos P&Ds, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar para vocês. Rota 2030 já falei, já vou fechando aqui aos poucos. Tá, voltar aqui à apresentação.
Ok. Quando fala eficiência energética tal, né, podemos falar disso aqui, por exemplo. Com o passar do tempo, lógico, né, com os avanços tecnológicos, né, a eficiência aumenta. Por exemplo, no caso da iluminação, aqui, a vela de parafina. Vamos prestar atenção aqui, deixa eu ver, na eficiência energética. Pode ver aqui do lado direito, eficiência de reação à segunda lei. Para quem não sabe, segunda lei da termodinâmica. Vela de parafina, uma eficiência em torno de 0,2, porque quando você acende uma vela, o que você quer? Luz. Mas a parafina é um combustível, então a maior parte da conversão da energia da parafina vai para a geração de calor. E também geração de uma radiação que é invisível olho nu, uma radiação que para nós é inútil. Por quê? Porque nós estamos falando do que? Uma lâmpada com uma chama. E nós observamos a chama e observamos uma determinada superfície iluminada por ela. E toda superfície, né, emite radiação, só que tem radiações que são visíveis olho nu, outras não. Então, por exemplo, uma chama de uma vela de parafina, ela emite uma radiação em que incide numa superfície e aí a gente vê as cores. Tá? Porque a cada cor é um comprimento de onda. Só que tem alguns comprimentos de onda que a gente não vê. Pode até ser que um animal de estimação veja e a gente não veja, ou vice-versa. Tá? Por exemplo, um cachorro vê algo que é infravermelho e que a gente não vê. Talvez, não sei. Mas, enfim, dependente disso, né? A primeira lâmpada de Edison, acho que lá para 1880, 90, lâmpada incandescente, tinha uma eficiência de menos de 1%. Por exemplo, consumia aí 100 watts-hora, 1 watt-hora, menos de 1 watt-hora era luz, o resto era calor, né? Tanto que ele é muito usado até hoje em aplicações que requer calor, alteração da umidade relativa do ar, por exemplo, como já vi, uma caixa com folhas de papel sulfite dentro. Para quê? Para mantê-lo aquecido com pouca umidade, senão as folhas grudam. Tá? Mas depois foram surgindo aí lâmpadas mais eficientes, né, para aplicações muito específicas também, por exemplo, em lojas, né, em vitrines, né, de lojas. Por exemplo, filamento de tungstênio, 5%, lâmpada de sódio. Nossa, o que é o zero aqui? É estranho, mas aqui é 5. Mas vou colocar, lâmpada mercúrio, lâmpada fluorescente, um pouquinho menos de 10. E atualmente tem as lâmpadas LED que acho que chegam a 50%. Tá? Então, aqui mesma coisa, tá? Evolução das lâmpadas incandescentes, mas não evoluiu tanto em eficiência. Aqui, lume por watt, né? Lume é incidência, como é que se fala? Né? Luminescência, tá? Por watt, que é a potência. Então, chega aí a lâmpadas cada vez mais eficientes, tá? Lâmpada fluorescente, faltou aí, sinto falta de uma lâmpada LED. Mas tudo bem, tá tudo bem, tá aqui, ó. Lâmpada LED de luz invisível e os anos, né? Então, nós estamos falando do quê? Da eficiência dos processos de conversão, porque por enquanto aqui eu quase só falei de elétrica e luminosa, né? Aqui também. Mas, por exemplo, tecnologias aí diversas, né? Converte energia elétrica, quer dizer, aqui, evolução da transferência e transformação de energia, tá? O que importa é que as tecnologias vão avançando, né? Melhorando a sua eficiência. É só comparar um carro antigo com um carro novo. E outra coisa também, mas é só de curiosidade, à medida que vai aumentando a potência de uma máquina térmica, por exemplo, aumenta a sua eficiência. Por exemplo, qual que é mais eficiente? O motor de navio ou o motor de caminhão? Motor de navio, sem dúvida. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse gráfico. Tá? E isso para praticamente qualquer máquina que converta energia química em térmica, química em mecânica, elétrica, química em elétrica, enfim. Tá? Aqui, eu já tinha mandado para vocês aí uma tabela similar, só para mostrar para vocês, né, que existem aí diversos processos de conversão de energia, tá? E suas eficiências. E sabe-se, né, para converter de um para outro, é só um para outro, depois um para outro, né, dois ou mais processos, é só multiplicar a eficiência de uma com a eficiência da outra. Tá? Olha só, lâmpada incandescente, eficiência de 5%, lâmpada fluorescente, até 30%. Tá? Uma placa fotovoltaica, aqui está 5 a 28, vou colocar uma média comercial 17%.
geração nuclear, né? Nuclear e térmica, depois mecânica, depois elétrica, 30, 35%. Mais que nuclear é algo, uma tecnologia bem peculiar, né? Usina de energia abastecida por combustível fóssil, tá? Então, uma termoelétrica, gás natural, por exemplo, 30, 40, mas dá para aumentar. Tem mais eficientes. Mecânica elétrica, geração eólica, 35 a 50, e assim vai, tá? Aqui a evolução, né, das placas fotovoltaicas, né, dos módulos fotovoltaicos, à medida que vai subindo, aumenta a eficiência, aqui de 0 até 52%, 48%, vai prestar muita atenção. Essas eficiências aqui são obtidas em laboratório, em condições específicas, é muito diferente da obtida no telhado das nossas casas, tá? Em que as condições são diferentes. Por exemplo, o laboratório não tem nuvem, óbvio. No laboratório não tem gato subindo, fazendo suas necessidades em cima da placa. É que fica lá os esquícios, aí atrapalha. Estou falando aqui, parece que estou falando bobagem, mas é verdade, né? Cúmulo de poeira. No laboratório, o quê? Missão constante por um certo período de tempo. Lá na prática, há uma variação, né? Principalmente devido à presença de nuvens. Tá? Então, é mais sobre isso que eu queria falar, tá? Nesta apresentação, né? Basicamente, a necessidade de investimentos eficientes em equipamentos, desde que tenham programas de estímulo, como o Brasil tem, né? Compete, Procel, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, tá? E independente se elas não tiver, se não existisse no Brasil esses programas, né? A própria indústria investir em soluções aí, questão de marketing, questão aí de publicidade, tá? E esquecendo, né, dos programas de pesquisa e desenvolvimento visando o quê? O melhoramento dos processos, aumento da eficiência, aumento da segurança, da qualidade do produto fornecido, no caso aí especial energia elétrica. Por isso que eu mostrei as várias opções de pesquisas aí, só para terminar, né? Usando 0,75% do faturamento das concessionárias de energia, geração, transmissão, distribuição, tanto faz, e 0,25% do investir em eficiência energética, que é compra de coletores solares, aquecedores solares de água para o banho, geladeiras, troca de motor elétrico em estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que também recebe energia elétrica subsidiada, enfim. Nós podemos fazer muita coisa visando, né, a diminuição dos subsídios, né, não apenas assim por questão social, de caridade, mas pensando em especial aí em diminuição desses subsídios, que são muito altos, na minha opinião. Que nós já pagamos bastante impostos, aí paga-se bastante subsídios também. Tá? Que é algo assim, que eu não sei se do Brasil é um dos líderes mundiais, mas se alguém falar, para mim, eu não vou duvidar. Tá? Por quê? Porque a gente paga muitos subsídios. Tudo bem que tem alguns que são inevitáveis, né? Que é uma taxa para manter o Operador Nacional do Sistema, né? Que é o ONS. É algo necessário, né? Especial para quem mexe para quem utiliza energia do Sistema Interligado Nacional, né? Tem uma pequena contribuição que vai lá para programas diversos dentro do Ministério das Minas e Energia, né, para dar suporte à, à gestão da energia elétrica. Tudo bem, aí até vai, né? Mas tem coisas aí que, a meu ver, dá para diminuir. Tá? Eu só para terminar aqui, eu queria mostrar um negócio para vocês aqui, que eu poderia ter falado anteriormente, mas encontrei só recentemente uma tabela. Ah, acho que é esse aqui mesmo. Olha só. Só para fins de curiosidade, quantos subsídios nós pagamos? É a mesma coisa imaginar quantos impostos. ICMS, PIS, COFINS, por aí mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui. Olha só quanta coisa que a gente paga. A gente não paga apenas pela energia elétrica, pelas despesas de geração, transmissão e distribuição.
Então, por exemplo, geração, né, só para voltar um pouco, né, tem esse conceito lá de autoprodutor, serviço público, né, autoprodutor quando você mesmo consome sua energia, serviço público você recebe da rede. Aí você tem lá comércio, né, de energia por meio de leilões, que geralmente é longo prazo, ou mercado assim mais direto, né, mercado assim mais a curto prazo, aí é onde a energia elétrica, o valor dela oscila muito, então pode, já teve relatos de energia elétrica R$ 20 o megawatt-hora, mas teve momentos que chegava a 800, por causa desse mercado a curto prazo, né? Às vezes é necessário para uma indústria, mesmo que seja pagando energia elétrica cara, né, para manter os funcionários parados, né? Aí tem umas tarifas, né? Por exemplo, tem o TUSD, que é o TUSD que é tarifa de uso de sistemas de transmissão, tem o TUSD, tarifa do uso de sistemas de distribuição, que é algo que, para quem tem módulos fotovoltaicos em casa, né, os prosumidores, né, produtor mais consumidor, eles não pagam essas tarifas. Por quê? Porque quando foi instituído o programa de estímulo à geração distribuída, a partir de 2012, resolução número 482, foi instituído para fim de estímulo a esse mercado a isenção dessas tarifas, numa época que os sistemas fotovoltaicos ainda eram mais caros com o tempo, devido aí, né, aumento da capacidade produtiva das indústrias, uma aprendizagem, o aprendizado das pessoas que trabalham com isso, né, em projetos e também montagem e controle, as soluções tiveram o preço bem, então está despencando, né, os módulos, inversores, tudo está com os preços caindo. E com adicional que as placas, a tendência é o quê? Ter eficiência cada vez mais alta. Então, o que acontece? O módulo, né, que é a placa, uma coisa, né, que módulo não tem um nome certo, né, placa é mais no popular. À medida que aumenta a eficiência, o número de módulos tende a diminuir, tá? E dependendo até do padrão de consumo da pessoa, pode até selecionar um inversor mais barato, mas isso aí eu conto mais para frente. E aí, dentro desses encargos aí, né, de transmissão, de distribuição que o consumidor não paga, né, que há uma discussão acerca do início da cobrança disso por eles, né, também tem algumas taxas, né? Aqui fala em perdas técnicas, perda não técnica, por exemplo, infelizmente nós pagamos pelo furto de energia dos outros, né, por causa de gatos, água, a mesma coisa, né? Aí encargos, como eu falei, né, uma pequena parcela pouca coisa, tudo bem, da nossa conta vai para o Operador Nacional do Sistema, vai para órgãos diversos dentro, né, do Ministério das Minas e Energia, alguma coisa, né, para P&D, né, que é 1% do faturamento. Aí tem a conta consumo de combustíveis, né, que é para subsidiar, né, os sistemas isolados lá da Amazônia, em especial do estado do Amazonas. Na verdade, esse nome CCC já não existe mais, né? Ela foi englobada dentro aqui da Conta de Desenvolvimento Energético, que é CDE. E o Proinfa, que eu falei anteriormente, que foi um programa que foi criado há quase 20 anos, entre 15 e 20 anos atrás, né, para estimular a geração elétrica por parte da queima da biomassa, por exemplo, bagagem de cana, geração eólica e pequenas centrais hidrelétricas, numa época que essas soluções eram mais caras do que a energia do eram mais caras, né, que a média da geração elétrica no Brasil, em especial hidrelétricas com investimento amortizado, como a usina de Itaipu, tá? Então é o seguinte, são tecnologias, né, que na época eram caras, agora são mais baratas, quer dizer, eólica é barata, é mais competitiva, a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas não. Mas assinou-se o contrato, né, de 20 anos, então até hoje a gente paga uma energia elétrica cara, bem mais cara, para eles, isto é, nós estamos subsidiando. É um subsídio, digamos, necessário para desenvolvimento tecnológico, tá? Mas lá para 2024, 2025 ele vai deixar de existir, tá? Porque não vai ter uma renovação, né? Por exemplo, um empreendedor, gerador eólico que gera energia, sei lá, R$ 300 o megawatt-hora, termina o contrato, não vai conseguir mais vender esse valor, vai vender um valor bem mais barato, sei lá, 50. Por quê? Porque dentro desses 20 anos o investimento já foi amortizado. Então pensa aí em amortização em 5, 4 anos, vamos supor.
Tá? É que nem os módulos fotovoltaicos. Quem coloca, pensa aí, o retorno do investimento vai vir em 3 anos, vamos supor. Vamos falar dos encargos, né? Já falei, conta consumo de combustíveis que agora está dentro da conta de desenvolvimento tecnológico, né? Informação recente, mas a gente paga do mesmo jeito. Vamos falar dos mais importantes. Aí, ó, taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica, né? Para bancar lá alguns serviços dentro da ANEEL, o Proinfa que eu falei, investimento em P&D, e assim por diante. Também tem aquelas bandeiras lá, a gente paga, se tiver na bandeira amarela ou vermelha, a gente paga uma taxa. Tá? Os tributos que eu falei, né? Dependendo do lugar, iluminação pública. Né? E assim vai. Bom, é isso aí que senti falta, eu poderia ter falado antes, mas eu só encontrei esse material recentemente. Falei demais, vou parar por aqui. Daqui a pouco eu gravo outro vídeo.